E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Isaías, capítulo 41. Vamos ler do verso 17. Isaías 41, verso 17. Melhor, vamos ler do 16. Isaías 41, 16. Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Olha que forte essa palavra. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Tremendo isso, hein? Tremendo. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considere, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Que palavra sensacional. Precisamente o versículo 18 e 20 são palavras assim muito fortes para quem está passando por uma necessidade. Primeiro, entender que o Deus de Israel é um Deus que cuida. Primeiro, entender que as profecias de Isaías, do capítulo 40 até o 60 precisamente, são profecias de ânimo de um povo que estava passando por um momento de colapso espiritual, devido a grandes processos, intensidade de sofrimento, por tudo que passaram pelos cativeiros, pelas dificuldades que eles viveram no meio do caminho. E agora Deus anima o seu povo com profecias de ânimo, né? E você percebe a palavra que Deus anima, dizendo que vai trazer fontes no meio do deserto, que vai trazer água no meio do deserto, que vai saciar a necessidade de um povo que estava passando por um desespero, né? E ele ainda termina dizendo: eu vou fazer isso para que todos saibam que foi a mão de Deus que fez. É muito tremenda essa palavra, né? Precisamente o versículo 18: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Você crê nesse Deus? Você crê no Deus que pode abrir fontes no meio do vale? Você crê nesse Deus que pode abrir rios dentro do deserto? De repente você está passando por uma situação que você olha para o lado, é só deserto. Está tudo seco. Pastor, eu não vejo esperança, não tenho expectativa das coisas melhorarem, das coisas fluírem. Pelo contrário, está tudo muito difícil. Só que Deus se apresenta aqui, Isaías, dizendo: eu sou o Deus que vou fazer crescer rios no meio do deserto. Abrirei fontes no meio dos vales. Dentro desse vale que você está passando, dentro desse processo que você está vivendo, Deus vai criar uma fonte. A expressão de fonte aqui no texto é para mostrar para nós a ideia de esperança, de um Deus que no meio da escassez, no meio de um vale, ele cria esperança. Você não vai morrer nesse vale. Eu vou repetir isso. Você não vai morrer dentro desse vale. Por quê? Porque Deus não vai deixar, meu amigo. Porque é Ele que tem a última palavra. Porque Ele vai fazer uma fonte no meio do vale. Ele não vai deixar o vale te vencer. Ele não vai deixar o processo te vencer. Ele não vai deixar as crises, as adversidades te vencerem. Você não vai ser vencido por essa situação. Deus vai criar uma fonte no meio desse processo. Deus vai criar um recurso no meio desse processo. Agora perceba, às vezes você não sabe de onde vai vir. Não tem nem ideia como vai chegar. Mas esse Deus é tão poderoso que Ele traz à existência aquilo que não existe. Olha o poder desse Deus, olha a grandeza desse Deus. Ele faz coisas novas. Ele cria coisas do nada. Ele traz à existência. Ele simplesmente faz. Para quê?
para suprir tua necessidade, para te ajudar, para mostrar o quanto Ele é poderoso, para mostrar o quanto Ele é grandioso, para mostrar o poder que Ele tem sobre a sua vida, que Ele é um Deus que não vai te desamparar. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tremendo demais, né? Fontes no meio dos vales. Deixa eu pegar aqui que eu perdi. Tornarei o deserto em tanques de água. Deserto em tanques de água. Ou seja, Deus vai criar um caminho para que as águas apareçam. Farei tanques de água. Vou suprir a necessidade dentro do deserto. E a terra seca em mananciais. Talvez você está passando um casamento de terra seca, ministério de terra seca, filhos de terra seca, família de terra financeira. Talvez a tua vida está toda enrolada, mas há uma palavra de Deus para você hoje. Eu vou fazer mananciais em terra seca. Eu vou trazer água a esse deserto. Eu vou trazer recursos para o meio desse deserto. O processo não vai te engolir, não vai te matar. Porque se fosse para você morrer, você já tinha morrido há muito tempo. Mas por que você está de pé? Por que você está vivo? Porque Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Porque Deus tem uma obra na tua vida. E Ele está permitindo tudo isso para que a glória dEle se manifeste. Você vai entender, ó, vai entender. O versículo vai... Eu vou lendo aqui e você vai compreendendo o porquê de algumas coisas. Ó, abrirei em lugares altos, fontes no meio do vale... Fontes no meio do vale, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Agora olha o 20, para que todos vejam. Isso aqui já responde. Por que ele vai fazer isso? Para que todos vejam. Para que todos vejam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Isso aqui é tremendo. É tremendo porque, olha só, você está dentro de uma terra seca, está dentro de um deserto, está no meio de um processo, e você diz, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E Deus começa a fazer promessa dizendo, eu vou fazer isso. Vai ser tanque no meio do deserto. Eu vou fazer mananciais em terra seca. Eu vou fazer fonte no meio do vale. Deus começa a fazer promessa. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, uma crise muito grande. E lá na frente você entende o porquê que Deus permitiu tudo isso. E por que Deus prometeu tudo isso? Ele prometeu porque, aí o versículo 20 explica, para que todos vejam e considerem que foi a mão de Deus, que foi o Senhor que fez isso. Para que todos vejam, saibam e considerem e juntamente entendam que foi a mão do Senhor. Está entendendo isso ou não? Deus está permitindo tanta coisa acontecer para que lá na frente, quando Ele te arrancar dessa situação, todo mundo olhar e dizer, foi Deus. Deus está permitindo a coisa apertar tanto para que o médico olhe e fale assim, olha, não tem cura não, hein? Tem jeito não, hein? Aí Deus vai tirar com a mão dele e até o médico vai ter que dizer, foi Deus. Deus está permitindo o processo te embolar tanto, você está tão embolado, tão enrolado, sabe? Está passando por tanta dificuldade. Por que Deus está permitindo isso? Para quando Ele te arrancar desse processo, todos vão ver e vão considerar que foi a mão de Deus que fez isso. Entende? Quanto mais profundo é o poço que você entrou, maior é a probabilidade das pessoas acreditarem que somente Deus pode te arrancar de lá. Existem pessoas que estão em situações tão penduradas, tão difíceis, tão, sabe, tão, eu não vou conseguir usar a expressão correta, mas pessoas que estão tão enroladas, estão tão afundadas no poço, no fundo do poço, que só Deus pode te tirar de lá. E quando alguém olhar para você e dizer, olha, dali não tem jeito, é só morte, dali não tem jeito, ali é sepultura, não sai mais, aquilo ali já era. Aí vai vir a mão de Deus, vai te arrancar de lá e você vai dizer, foi Deus que fez, foi Deus que curou, foi Deus que salvou, foi Deus que libertou, foi Deus que restaurou, foi Deus que restituiu, foi Deus que fez, foi a mão do Senhor. Então por que tanta coisa que eu não entendo, por que tanto processo que eu não entendo, por que tanto sofrimento, tanto problema, para que todos vejam
e considerem que foi a mão do Senhor. Então tem horas que as pessoas têm que ver a nossa dor, para que também elas enxerguem o Deus que tem o poder de trazer um remédio. Tem horas que as pessoas têm que ver o fundo do poço, para que lá na frente elas percebam que existe um Deus que arranca a gente do fundo do poço. Quantas pessoas que estão vendo esse testemunho, estão assistindo esse vídeo e podem dar testemunho de lugares que Deus te tirou. Pode dar testemunho de livramentos que Deus já fez. Pode dar testemunho de coisas que Deus fez na sua vida. Pessoas que estão assistindo esse vídeo e dizem: o Senhor já me curou disso, o Senhor me arrancou disso, o Senhor me livrou. Deus fez tantas coisas boas na minha vida que eu percebi o poder que Ele tem. Então, para que todos vejam que foi a mão do Senhor. É isso que vai acontecer. A situação está apertando, eu sei que está difícil, mas quanto mais apertada está, maior também vai ser a probabilidade das pessoas enxergarem um Deus que faz fonte dentro do vale, que faz mananciais no meio de um deserto. Um Deus que supre todas as suas necessidades. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Sua palavra muito alimenta o nosso espírito. A Tua palavra edificou muito o nosso coração nesse dia e nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Agora, Deus, abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Conceda a ela um dia extraordinário e que coisas grandes e poderosas sejam manifestadas sobre a vida dessa pessoa. Eu abençoo a casa dela, a família dela, declarando um novo tempo no nome santo que há em Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse devocional. Rapaz, a palavra hoje foi forte, hein? Concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem? Então me ajude a divulgar a palavra de Deus. Não adianta só eu pregar se não tiver alguém para compartilhar. Clica aqui embaixo nessa setinha torta, compartilha com seu amigo, colega, no WhatsApp, no Facebook, nos grupos de familiares. Sei lá, manda para todo mundo, para que mais pessoas ouçam essa palavra. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Concorda comigo? Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui no YouTube. Aqui embaixo, quando você comenta também, aparece o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra que você está apoiando esse canal e, acima de tudo, você se torna um apoiador, né, um mantenedor desse projeto, que é uma de paz, onde a gente tem propagado a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Mãe de Paz tem sido uma bênção na minha vida. Essas palavras têm abençoado muito o meu espírito e eu quero ser grato. Eu quero ser grato ao Senhor pelo que Deus tem entregue na sua vida e o quanto essas mensagens têm me abençoado. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra aqui na internet, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na tua alma. Deus é poderoso de fazer fontes no meio do vale, mananciais no meio do deserto. É o Deus que supre as tuas necessidades. E talvez tudo isso que você está passando está acontecendo justamente para isso, para que todos vejam que foi a mão de Deus, que foi o poder de Deus, que foi a glória de Deus, que foi esse Deus que fez e realizou. Talvez o poço está sendo muito fundo, que na verdade quando Deus te arrancar de lá, todo mundo vai ter que olhar e dizer: foi Deus que fez isso na vida de fulano. Até amanhã.